Fala pessoal que vai fazer o Enem, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Hermano de Biologia. Pega Teu Mil está chegando para justamente tirar todas as suas dúvidas do Enem. Você está pronto? Com certeza não, né? Sempre fica aquela dúvida lá para o finalzinho. Mas pode ter certeza que aqui no nosso canal todos os seus problemas vão se encerrar. Vem pegar Teu Mil. Pessoal, nessa primeira aula do nosso canal aqui, você vai aprender um conteúdo que é certeza que vai estar no Enem. Por quê? Nas últimas 3 provas, ele garantiu pelo menos 10 questões. Sabe o que é? Tópicos de ecologia. Nessa aula, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre os tópicos de ecologia. Eu guardei um tópico especial para essa aula. Não dá para a gente falar sobre tudo, é lógico, mas nós vamos falar sobre as poluições ambientais, a degradação ambiental, os problemas causados pelo ser humano. É um conteúdo totalmente atual, porque está sempre em discussões, seja nos jornais, seja no nosso dia a dia, na televisão, no computador, você sempre vai ter informações sobre a degradação ambiental. Eu vou falar no primeiro tópico sobre o enriquecimento de nutrientes. Eu sou rica! A palavra enriquecimento pode te dar uma ideia de alguma coisa boa, alguma coisa útil, mas na verdade dentro do tópico de ecologia não é tão bom assim. A população vai tirar, a sociedade de uma forma geral vai tirar alguns nutrientes que são comuns de determinado ecossistema e vai jogar para outros. E isso o ecossistema pode não entender tão bem. Isso pode fazer, na verdade, uma degradação, um desequilíbrio dentro daquele novo ecossistema. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Nós vamos começar falando sobre o nitrogênio. Muito provavelmente é o nutriente que tem sido mais desperdiçado dentro das ações humanas. Principalmente dentro de que prática? Dentro da agricultura. Eu te explico como é que isso acontece. Olha só. A aração do solo, então esse método de arar o solo, deixa o nitrogênio mais livre dentro do solo. Isso faz com que facilite, sem dúvida alguma, a absorção pelas plantas. O problema é que no momento da colheita dessas plantas, esses nutrientes vão ser todos levados com ela. Então esse solo ele pode começar a ficar empobrecido justamente nesse nutriente. O que é que os agricultores fazem? Colocam fertilizantes para enriquecer esse solo justamente no nitrogênio. Mas aí surge outro problema, que é justamente a falta das plantas para poder absorver esse nutriente. O que é que ocorre normalmente? A lixiviação do nitrogênio. Ele é levado por uma percolação, ou seja, a inserção dessa água no solo vai levar o nitrogênio principalmente para os lençóis freáticos. Se não, se ele ficar na parte da superfície, ele pode ser escoado ou para um ambiente aquático marinho ou então de água doce. Isso vai ser um problema também, porque muitas pessoas utilizam a água subterrânea como fonte da sua água. Por exemplo, através dos poços rasos. Além disso, a acumulação desse nitrogênio, seja na água doce ou seja na água salgada, vai causar um problema chamado de eutrofização. A gente fala disso já já. Primeiro lugar, por que que o homem é um dos principais fatores negativos para a degradação ambiental? A gente já falou da agricultura, do uso de fertilizante. Além disso, há a queima de combustíveis fósseis. Há a produção nessa queima do óxido de nitrogênio. Esse óxido de nitrogênio vai para a atmosfera. Você pode não entender bem por que que esse óxido na atmosfera vai fazer mal para o solo, mas eu te explico. Quando ele está lá na atmosfera, ele vai dissolver junto com a água da chuva e a chuva vai trazer esse nitrogênio novamente para o solo. Para ocorrer a mesma coisa que a gente acabou de falar do fertilizante. Vai percolar essa água, ou seja, ela vai se filtrar no solo e vai parar no lençol freático, ou então vai escoar lá para o ambiente aquático. Depois disso, há também o cultivo das leguminosas. As leguminosas, junto com os seus simbiontes, que ajudam a justamente retirar esse nitrogênio do solo, vai fazer com que ele também fique em excesso naquele solo. E mais uma vez pode ocasionar o problema de percolação e também de escoamento. Tá ok? Além disso, pessoal, a gente precisa falar, como eu já tinha começado a dizer a vocês, sobre a eutrofização. O acúmulo desses nutrientes, o enriquecimento de determinados nutrientes em um ambiente pode causar o problema da eutrofização. Um exemplo para você pode ser na água doce. O acúmulo desse nitrogênio vai fazer com que determinados tipos de algas comecem a ter um alimento em excesso e assim comece a se reproduzir em excesso e comece também a florescer rapidamente.
Esse acúmulo também pode levar à morte rápida dessas algas. Isso vai fazer com que algumas bactérias decompositoras, bactérias essas aeróbias, ou seja, utilizam oxigênio para poder sobreviver, para poder respirar, elas vão lá nessas algas mortas para poder decompor. É um processo natural. O problema é que com o acúmulo dessas algas, haverá também um acúmulo de bactérias. Essas bactérias, por serem aeróbias, vão tirar uma grande parte de oxigênio da água, fazendo com que naquele ambiente haja uma queda drástica de biodiversidade, uma vez que as populações de peixes e de outras algas também que utilizam aquele oxigênio para poder sobreviver, vão ter, na verdade, a escassez desse elemento. Pessoal, é importante falar também sobre a carga crítica. O que quer dizer essa carga crítica? É a quantidade de determinado nutriente suportável para uma planta conseguir retirar esse nutriente do ambiente, do ecossistema. O problema do ser humano nesse sentido é porque, como ele está colocando cada vez mais determinadas substâncias no ambiente, isso faz com que as plantas não consigam, não deem conta de retirar isso do ambiente. E aí a gente encontra essa acumulação. Essa acumulação é que vai ser relacionado ao problema ambiental. Ah, agora eu entendi! Pessoal, mais outra coisa importante, falar sobre as toxinas no ambiente. Olha só, um caso importante que entra dentro da ecologia nesse tópico de toxinas é justamente a questão da magnificação trófica. Você não pode ir para o Enem sem o domínio desse conceito. Magnificação trófica quer dizer uma determinada poluição entra na cadeia alimentar. Cada vez que ela passa para o nível trófico seguinte, ou seja, um nível trófico mais alto, a acumulação é maior. Se você quer analisar determinada quantidade de poluição em um ambiente, se concentre nos indivíduos que estão nos níveis tróficos mais altos. O ser humano costuma colocar na natureza substâncias naturais, ou seja, que a natureza consegue até certo ponto metabolizar, mas também coloca substâncias que a natureza não conhece. Nesses casos é muito mais difícil dos indivíduos conseguirem metabolizar e excretar. Então isso vai se acumular no sistema desses indivíduos, principalmente em tecidos específicos, como por exemplo nas gorduras, tá certo? Um caso muito comentado nessa questão é sobre o DDT, que depois da Segunda Guerra Mundial explodiu nos Estados Unidos, era utilizado por praticamente todos os agricultores. Depois de algum tempo, descobriu-se o problema que o DDT trazia para esses indivíduos. Um livro muito importante, pessoal, nesse sentido. Rachel Carson, Primavera Silenciosa. Ela veio justamente para demonstrar esses problemas e esse livro foi muito importante porque fez com que os Estados Unidos abolisse totalmente o uso de DDT em suas terras. Um dos problemas que essas substâncias podem causar é justamente o que ficou conhecido lá nos Estados Unidos contra as aves, águias, pelicanos, águias marinhas. Elas recebiam uma quantidade de substância tóxica muito grande por conta da contaminação na água do rio. Como eles estão lá em cima no nível trófico, eles se acumulavam muito mais em seus corpos essas substâncias. Isso fez com que houvesse uma falta de cálcio em seus ovos. Toda vez que os pais iam lá chocar os ovos, a casca quebrava. O que aconteceu? Uma queda drástica da reprodução desses indivíduos, levando a quase extinção. Pessoal, mais um tópico é sobre a acumulação de gás carbônico na atmosfera. Antigamente se pensava que a atmosfera seria capaz de absorver qualquer tipo de gás que fosse emitido para ela, mas na verdade você sabe que não é bem assim. Alguns gases vão se acumulando e vão trazendo sim danos para a vida de uma forma geral no nosso planeta. A acumulação de CO2 é sempre relacionada ao famoso efeito estufa. O efeito estufa, pessoal, é bom, não esquece disso, é bom. Por que ele é tão bom? Ele garante que a radiação que chega aqui na Terra seja irradiada, mas esses gases, CO2, gás metano, vapor d'água, conseguem segurar uma parte dessa radiação infravermelha. Isso quer dizer que a temperatura da Terra fica uma temperatura estável e muito boa para a maior parte do tipo de vida que a gente conhece. Se a gente não tivesse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus Celsius. E aí impediria várias formas de vida que a gente conhece hoje aqui na Terra. Qual o problema?
Com a queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, há uma elevação da quantidade de gás responsável pelo efeito estufa. Isso faz com que mais radiação infravermelha fique presa aqui e haja o aumento da temperatura média do planeta. Alguns estudos mostram que ao final do século XXI, a temperatura média do planeta vai ter aumentado em até 3 graus Celsius, o que é muita coisa, pessoal. Fique esperto com isso. É o quê? Pessoal, último tópico e não menos importante. Agora é para encerrar. Preste atenção nessa dica. Gás ozônio, aqui embaixo, na troposfera, ele não é muito bom. Ele não é bom para a gente, ele causa irritação na respiração, nos olhos. Não é coisa boa. Agora preste atenção. Na próxima camada, em cima da troposfera, ou seja, na estratosfera, 17 a 25 km de altitude, ela vai formar a famosa camada de ozônio. Por que a camada de ozônio é importante? O ozônio consegue absorver uma grande parte da radiação ultravioleta que vem com os raios solares. Se toda essa radiação chegasse aqui, a maior parte das formas de vida que a gente conhece estariam terminadas. Qual o problema que a gente tem? Os famosos CFCs, que ficaram já lá para trás, há pelo menos 20 anos, o cloro que forma ali do clorofluorcarbono, ele se ligava ao gás ozônio, liberava uma molécula de oxigênio e formava o que a gente conhece como monóxido de cloro. Duas moléculas de monóxido de cloro se juntavam formando o peróxido de cloro. Com a energia solar, havia o rompimento, a destruição dessas ligações, liberando mais uma molécula de gás oxigênio e as duas moléculas de cloro livres, fazendo com que começasse um ciclo, uma cadeia catalítica de quebra da molécula do gás ozônio. Isso formou o que a gente conhece hoje como os buracos na camada de ozônio. Meu Deus! Em 1987 foi assinado, pessoal, por mais de 100 países, incluindo os Estados Unidos, o Protocolo de Montreal, um tratado que interrompeu de vez o uso dos CFCs, tá certo? Então fique esperto com essas dicas aí sobre os tópicos de ecologia. Pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações, beleza? Pega teu 1000! Pessoal, não esquece de ativar as notificações, curtir o vídeo e seguir o nosso canal, tá certo? Pega teu 1000! Se inscreve no canal. Eu também dá